aí, vocês já viram a lista que eu coloquei lá no... Já viram a lista que eu coloquei lá no Ava? Coloquei no grupo também, eu acho. Não coloquei no grupo e no Ava, né? Pronto, então. Se você fizer bem a primeira lista e a segunda, acho que você consegue ficar bem preparado para a prova. Ok? Aí eu vou passar uma lista valendo ponto, os 2 pontos que eu prometi. E a gente faz uma prova valendo 8 na semana que vem, dia 8. De hoje a 8 dias. Próxima quinta-feira, prova. Tá? Mas eu vou liberar, eu vou dar aula normal, o assunto novo. Quando finalizar a aula, eu mando a prova e vocês têm até o dia seguinte para me mandar. Tá? Então eu vou mandar a prova na quinta, vocês têm até a sexta, 23h59, para me enviar a prova por e-mail. Ok? Beleza, gente. Vamos. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Hoje, 1º de abril. Professor, a lista do exercício que você colocou é só para exercitar, né? Não vale ponto. Isso. Ainda não. A pontuada eu vou colocar no dia 6, né? A gente combinou de eu colocar no dia 6 e vocês me devolverem no dia 7. Vocês vão ter também 24, pouco mais que 24 horas, né? Para me enviar. Quando acabar a aula da semana que vem, eu coloco a lista no grupo, coloco no AVA e aí vai valer 2 pontos. Beleza? O que a gente vai falar hoje, pessoal, é das operações com conjuntos. Operações com, né, ou entre. Vou colocar assim, entre conjuntos é melhor. Bom, eu sei que vocês já viram isso aqui no ensino médio de vocês, mas eu também sei que tem gente que não lembra mais. Tá? Então, para a gente definir função, que é o nosso próximo objetivo, a gente precisa definir conjuntos, porque uma função é uma regra que, dado um elemento no conjunto A, permite associar o único elemento no conjunto B. Isso é uma definição que a gente vai ver depois. Então, como envolve conjuntos, a gente vai ter que relembrar essa parte aí também. Claro que a gente não vai falar sobre tudo de conjuntos, porque não dá tempo. Tá? A primeira operação é a operação de união. Vamos falar então de união entre 2 conjuntos, tá? Então a definição é simples, ó. Sejam A e B conjuntos. Definimos a união entre A e B por... Olha só, gente, isso aqui tem muita coisa de lógica, né? A gente não estudou lógica à toa. Além de aprender as demonstrações, os conectivos também entram. Tá? Então, eu vou definir a união como sendo um A, o símbolo de união é esse U, né? É um U. B. Esse conjunto é o conjunto união entre A e B. Tá? É a união entre A e B. Então, como é que eu defino esse conjunto? Listando ele. É todo X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. E aí eu quero fazer uma pergunta, tá? Esse ou aqui, ó, tudo bem, é a disjunção, né? E lembra, né? Lembra, ó, o união lembra aquele Vzinho de disjunção. Eles lembram. Tá? Então, o que significa, né? No fundo, o que significa esse ou aqui? O fato de X pertencer a A ou X pertencer a B? Será que isso me pede
né? Ou se fosse o seguinte, né? Melhorando a pergunta. Será que se um elemento pertencesse aos dois elementos simultaneamente, ele estaria na união? Porque eu coloquei que X pertence a A ou X pertence a B. Será que essa definição está boa? O William disse que sim. E né, gente? Por quê? Vou colocar uma observação aqui. Ó. Vou colocar uma observação. O fato... Vou colocar assim, ó, o conectivo... Espera aí, deixa eu ver o que foi que o William colocou lá no... O P ou Q, ele é verdade, né? Sendo P verdade, Q verdade, é verdadeiro. Isso tem um pouco a ver com isso, né? No caso, como eu estou falando aqui sobre o conectivo ou, tanto faz, ó, se ele pertence a esse e não pertence a esse, quer dizer que esse é verdade e esse é falso, da verdade. Se ele não pertence a esse, mas pertence a esse é falso, esse é verdade, da verdade. E se pertence aos dois, também da verdade. Exatamente essa observação aí que o William fez. Perfeito. Maravilha. Então, o conectivo ou usado, né, na definição, usado na definição, não desconsidera, né, não desconsidera o fato, ou não desconsidera a ocasião, melhor dizendo, né, a ocasião de X ser um elemento comum entre A e B. Tá? Neste caso, X também pertence à união. Tá? Então, em outras palavras, né, para que um elemento esteja na união entre dois conjuntos, basta que ele esteja em pelo menos um dos conjuntos. Ou ele está em A, ou ele está em B, ou ele está em ambos. Tá? Vamos ver exemplos aqui, né? Vamos ver exemplos. Deixa eu ver aqui os exemplos que eu deixei separados, que eu achei interessante. Aliás, não, antes do exemplo, vamos falar aqui sobre a questão gráfica, né? Então é o seguinte, gente, ó. Se eu tenho aqui o conjunto A, eu coloco aqui, ó, graficamente, o desenho, gente, ele na matemática, ele serve muito para ajudar você a entender as coisas. O desenho não prova nada. Você fala, e prove que isso é verdade. Se você fizer um desenho, a mim não está dizendo nada. Tá? Então, o que se prova na matemática são demonstrações. Desenho só para ajudar. Então, só para ajudar você a entender. Ó. Tá? Esse aqui é o conjunto A. Então, digamos que aqui é o conjunto B. Quem é a união entre A e B? Ó? A união entre A e B é tudo. Ó. A união é tudo. Ó. Não é esse conjunto de amarelo aqui, ó. É a união entre A e B. Então, a palavra é bem adequada, né? União é você juntar, você unir tudo. Então, sempre que você quer fazer a união, você pega tudo que está em A, tudo que está em B e junta. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Vamos ver um exemplo aqui. Eu não queria colocar o exemplo agora, não, mas vamos colocar. Exemplo 1. Digamos que eu tenha o conjunto A como o conjunto, sei lá, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4,
5 e 6. E B igual ao conjunto 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Números pares. Alguém poderia dizer quem é o conjunto A unido com B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 12. Isso, Márcio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 12. Tá? Então, eu coloquei esse exemplo aparentemente trivial, né? Bem bobinho mesmo, para que vocês, para chamar a seguinte atenção, né? O fato de um elemento se repetir nos dois conjuntos não faz com que você repita o mesmo elemento duas vezes na união, tá? É um elemento só. Ele pertence aos dois conjuntos, tá? Mas a união você pega somente uma vez que ele aparece. Ok? Então, tranquilo, né, gente? Daqui a pouco a gente vê um exemplo mais complexo. Esse foi bestinha, né? O segundo é a interseção. A interseção é tranquilo também, ó. Vamos à definição aqui, ó. A definição, foi assim que eu coloquei lá em cima? Foi. Definição de amarelo, né? Então, definição sejam, mesma coisa, ó, sejam A e B conjuntos. Tá? Tô pegando dois conjuntos. Definimos a interseção entre A e B por, então vou pegar aqui, ó, A interseção B é o quê? Ele é todo X, tal que o X pertence a A e X pertence a B. É assim que a gente define a interseção. Tá? E mais uma vez, faz sentido. Aqui era o conectivo ou, né? É que eu tinha a união, né? Associado com a disjunção. A mesma coisa, gente. Aqui eu tenho a conjunção, ó, que é a interseção, né? Associada ao conectivo I. Então, faz uma ponte, né? A lógica matemática, a teoria dos conjuntos, elas estão encaixadas. Uma coisa está de acordo com a outra. Tá? Então, para que um elemento esteja na interseção entre dois conjuntos, ele tem que pertencer simultaneamente aos dois conjuntos. Né? Eu vou colocar aqui uma observação. Observação. A definição acima nos diz, vou colocar assim, que para que, o que eu falei eu vou escrever, né? Para que um elemento X pertença à interseção entre dois conjuntos, ele deve pertencer simultaneamente vou deixar esse simultaneamente aqui bem destacado, a ambos os conjuntos. Tá? Então, para que esteja na interseção, ele tem que pertencer aos dois ao mesmo tempo. Ok? Outro exemplo bem bobinho,
Só para a gente começar a aquecer. Exemplo 2, né? Vou pegar aqui um conjunto A. Tá, vamos pegar o mesmo do exemplo anterior. O A, ó, retome o exemplo anterior. Retome o exemplo 1 e encontre a interseção B. Vamos lá, gente? Eu quero a interseção entre A e B. Quem vocês acham que seria aqui? Dois, quatro, seis. 2, 4 e 6. Isso, né? Porque, ó, o 1 está no A, mas não está no B. Os únicos que pertencem, perfeito, William, e Márcio também, né? Então, 2, o 4 e o 6 são os 3 únicos elementos que aparecem simultaneamente. O 8 está aqui, mas não está lá. O 10 está aqui, mas não está lá. O 12 é a mesma coisa. O 1 e o 5 estão no A, mas não estão no B. Então, a interseção é só 2, 4 e 6. Maravilha. Então, A interseção B é 2, 4 e 6. Só pegar o que está em comum. Tá, esses exemplos foram bem simples. Ah, sim, esqueci de falar o graficamente, né? E a interseção, gente, graficamente... Graficamente, o que é que eu tenho na interseção, né? Deixa eu pegar aqui o conjunto A. Quem tiver com o microfone ligado aí, gente, se não for fazendo nenhuma pergunta, nenhuma observação, deixa ele desligado, tá bom? Valeu. Então aqui, gente, eu tenho o conjunto A, eu tenho o conjunto B. Qual é a região que eu pinto para representar a interseção? A do centro, professor. Isso, né? Esse pedacinho aqui, né? Isso aqui, ó, representa a interseção entre A e B. Ok. Vamos ver, então, alguns exemplos mais elaborados, né? Não tanto, mas... Exemplo 3, né? Eu anotei uns exemplos melhores aqui. Deixa eu trazer para vocês. Vamos considerar o conjunto A como o conjunto de todos os números naturais, tais que esses números são menores ou iguais que 10. E vamos considerar o conjunto B como sendo todos os números naturais, tais que o x é maior do que o 5. Tá? Eu quero que você encontre, né? Encontre A unido a B e A interseção com B. Tá, gente? Como é que a gente faz esse? Bom, esses conjuntos não são como aqueles que a gente viu lá em cima, né? Porque naqueles conjuntos eu listei os elementos. Esse aqui, intervalos, não vai ser intervalos, Alternei, porque nesse caso o conjunto é os números naturais, né? No conjunto dos números naturais a gente não tem intervalo. A gente só tem pontos, né? A gente costuma dizer que o conjunto dos números naturais, vocês vão aprender isso lá em análise, é um conjunto não enumerável, mas ele é um conjunto enumerável, né? Isso quer dizer que ele é infinito, mas, entre aspas, é um infinito pequeno, digamos assim. Não é igual, por exemplo, ao conjunto dos números reais. Porque você pega os reais, entre 0 e 1, né? Tem infinitos números. Em R, né? Infinitos. Eu vou apagar isso aqui depois, tá? E nos naturais, entre 0 e 1, não tem nenhum. 0 números. Né? Essa é a diferença. Então,
Eu não tenho esse intervalo, né? Porque entre o 0 e 1 é um buraco. É como se você nos naturais andasse tendo que pular, né? Do 0 para o 1, do 1 para o 2, e assim vai. Nos reais, não. Nos reais você anda com passos curtos. Basicamente essa é a ideia. E entre por exemplo, 0 e, entre 0 e 0,00001, continuam existindo infinitos números. Então, para esse caso, não dá para fazer com intervalo. Alguém teria outra ideia? Pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta antes da gente fazer, né? Pergunta. Existe algum conjunto aqui que seja finito? Finito. Ou seja, que dá para eu, tipo assim, ó, dá para contar, né? Quando eu falo finito, é que dá para contar. Por exemplo, esse conjunto A é finito, é um conjunto que tem 6 elementos. Opa, o William deu ali, volta de 6 a 10. Vamos ver. Somente conjunto A, né, professor? Exatamente, ó, como o Matheus falou, né? O conjunto A, mas quem falou de 6 a 10 está certo, tá? O conjunto A, gente, é um conjunto finito. Isso, William, perfeito, maravilha. É um conjunto finito, gente, ó. O conjunto A. O B é finito ou infinito? Infinito. Infinito, né? Porque eu pego ele de 5 para frente. O conjunto B não tem limite, perfeito. Ele é um conjunto infinito. Né? Então, gente, se eu tenho um conjunto A que é finito e um conjunto B que é infinito, quando eu fizer a união, vamos calcular primeiro aqui a união. Quem seria A unido a B? Vocês acham que isso tem que dar um conjunto finito ou infinito? Infinito. Tem que ser infinito, né? Essas observações, gente, parecem bobas, mas elas fazem com que você tire conclusões sobre a sua solução, né? Você não faz um negócio mecânico. Você vê, encontrei essa solução. Será que faz sentido? Faz sentido, ou não faz. Mas vamos ver aqui, ó. A união. Já que o conjunto A é finito, eu sou capaz de listar todos os seus elementos. Como que seriam os elementos do conjunto A, né? O conjunto A seria esse, né? 10, 11, ou não, é menor, né? Então, menor do que 10. Então, números naturais menores do que 10, eu tenho 1, 2, 3, 4, até o 10, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menores ou iguais? Então 10 entra. Esse aqui é o conjunto A. No caso do conjunto B, ele é infinito. Então eu não consigo listar todos os seus elementos. Mas dá para ter uma ideia de como esse conjunto é. Esse conjunto é como, né? Conjunto B, ele começa... Qual é o primeiro elemento dele? Isso, o Aldernet colocou ali. O Aldernet colocou ali, ó. 6. E o William fez uma pergunta também. 7, 8, 9, 10 e aí vai. Ok? Aí, o William perguntou se o 0 é natural. Existe uma grande discussão na matemática que dura séculos e séculos entre pessoas que consideram o 0 natural e outras que não consideram o 0 natural. Alguns livros consideram o 0 como um número natural. Outros não. Mas isso é uma questão de convenção, tá? A pessoa convenciona o que for conveniente para ela e usa. Nesse caso, o 0 ser natural ou não vai ser importante. Tá? Mas para a gente, o conjunto, eu vou adotar a mesma notação que a maioria dos matemáticos adotam. A maioria. De que o 0 não é um número natural. Tá? Porque o número natural é um conjunto que foi feito para contagem. E ninguém começa a contar do 0, né? Ninguém começa 0, 1, 2, 3. A gente começa a contar do 1. Então, vamos admitir que o conjunto de números naturais não possui o 0. Ok? Pronto, gente.
Se eu já conseguir listar, exato, tem o N asterisco. Quem adota os números naturais como 0, 1, 2 e assim vai, aí constrói o conjunto N asterisco, que é o conjunto dos números naturais sem o zero, né? Que é o que a gente está pegando aqui. A gente está admitindo esse conjunto como os naturais e desprezando esse. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Pronto, já consegui ali, gente, ó, listar os elementos de A e ter uma ideia de como vai ser o B. Quem vai ser a união? Quem poderia me dizer quem é a união? A união vai de 1 a 9, né? Não, perdão, professor. De 5 tranquilo. a 10. De 5 a 10? Não, perdão, estou fazendo a interseção. Isso. A união pega todos aí. Isso, então tem que pegar tudo, né? Então eu vou juntar tudo. Do 1, 2, 3, 4, e aí vai, né? Não para nunca, né? Porque, ó, do 1 ao 5 tem no A, então tem que botar na união. E do 6 para frente já tem no B. Esse conjunto que a gente construiu, né? Quando eu junto o conjunto A com o conjunto B, isso aqui dá os números naturais, ó. Então a união entre A e B dá os naturais, nesse caso aí. Tá? Professor? Opa, fala aí. Poderia fazer também com aquele gráfico do intervalo? Fechar de 1 no 1 até o infinito? Não pode. Natural melhor? Não pode fazer porque os naturais é um conjunto... não é um conjunto completo, né? Ele é um conjunto que tem buracos. Quando eu escrevo... Quem foi que perguntou? Que não apareceu para mim aqui o nome de quem perguntou. Foi Lucas, né? Quando eu escrevo assim, Lucas, ó, 0, 1 no intervalo, isso representa o quê? Um intervalo fechado em 0, fechado em 1 e todos os números que estão aqui no meio, ó. Não é assim? Isso aqui, quando eu estou em R, funciona perfeitamente. Porque os reais é um conjunto completo. Já os naturais, não, ó. Eu estou em 0 e vou para 1. Entre 0 e 1, nos naturais, existem quantos números? Milhares. Nenhum. Ah, sim, porque sim, eu estou nos naturais, né? Nos reais infinitos, né? Isso, infinitos. Nos naturais, entre 0 e 1, né? Tirando 0 e tirando 1, claro, não tem nenhum número, é um buraco. Professor, com licença. Tranquilo, Matheus, vai falar. Essa regra que o senhor falou de não representar por números intervalos, serve para os inteiros e os racionais também? Sim, porque são conjuntos esburacados, né? Eles são conjuntos esburacados. Como é o... Vamos lá. Então eu só posso usar intervalo quando a questão me disser que x pertence aos números reais. Exatamente. É o único conjunto completo que vocês têm aí. Tá? Como é que eu posso dizer? Olha só. O N é um conjunto esburacado, ó. Porque entre o 0, vamos colocar aqui 1, né? Começa de 1. Entre 1, 2, 3, e aí vai. Né? Se eu pegar aqui o intervalo, entre aspas, o intervalo, que vai, sei lá, de 5 a 6, essa linha aqui, ó, é um buraco. Isso aqui é um buraco. A mesma coisa os inteiros. Né? Pam, pam, pam. Mesmo sendo um conjunto infinito, gente, ó. Né? Entre o menos 1, entre o menos 1 e o 0, é um buraco. A mesma coisa dos naturais, é um buraco. Se eu quero sair do menos 1 e andar para o 0, eu tenho que dar um salto de 1 metro. Né? Se a gente contar cada um valendo 1 metro. Tá? Se eu vou para os racionais, a mesma coisa. Ó. É A sobre B, né? Tal que o A pertence aos inteiros e o B é um inteiro não nulo.
A mesma coisa, né? Se você pega, por exemplo, aqui, ó. O zero é racional, né? É só escrever zero sobre qualquer coisa. E o meio. E o meio. Entre zero e meio tem infinitos números racionais, é verdade. Só que esses infinitos ainda é com salto, ó. Por exemplo, vou pegar até mais, ó. Raiz de 2 dá 1, pouco, né? Vou pegar aqui entre 1 e 2, nos racionais. Se eu estou aqui no 1 e quero vir para o 2, tá? Mas eu sei que aqui tem o meio, que é racional. Eu sei que tem o 2/3, né? 2/3 dá menos que 1, não. 2/3 não. Ô, gente, não, peraí. O meio tá antes. Vamos pegar entre 0 e 1, que é melhor. Para dar um exemplo, entre 0 e 1 é melhor. Entre 0 e 1. Né? Eu tenho aqui o meio, eu tenho 2/3, eu tenho, sei lá, 3/4. Tenho infinitos números racionais. Infinitos. Só que entre um número, apesar de ser infinito, entre um número racional e outro é um buraco. Tá? Porque, por exemplo, retomando aquela questão, né? Se eu estou aqui no 1 e no 2, eu quero chegar no raiz de 2, que é uma dízima periódica, não, né? Um número irracional. Esse número não existe aqui nesse conjunto. Tá? Quando eu pego o conjunto Q', que é o conjunto dos números irracionais, né? É os irracionais. Aí eu tapo, né? Na verdade, melhor dizendo, eu tapo todos os buracos que tem aqui. Quando eu faço, ó, R é a união dos racionais com os irracionais. Agora eu tenho toda a minha pista sem buracos. Eu posso andar como eu quero. Então só posso falar de intervalo quando eu me refiro aos números reais. Números irracionais, números racionais, números inteiros e números naturais são conjuntos cheios de buraco. Entre um número e outro sempre vai ter um espaço vazio. Se você quer andar de carro, né? Não dá para você andar. Já os reais, não. Você junta tudo e tapa todos os buracos. Ficou claro aí, gente? Ok? Beleza, então. Conjuntos numéricos. Ó, já que vocês surgiram essas dúvidas aí, eu não pretendia falar, não, mas eu acho que eu vou dedicar um tempo nas próximas aulas para a gente falar um pouco, então, sobre os conjuntos numéricos. Isso é importante. Eu achei que não seria necessário, mas estou vendo que é importante, né? Vai ajudar vocês. Vamos agora para a interseção. Gente, esse aqui é diferente, ó. Esse é finito, esse é infinito. A união é infinito. Como a interseção é o que tem em comum, tem que ser finito. Porque o A é finito. Vamos ver? Esse tem que ser finito, ó. Se eu quero, gente, ó, faz sentido, né? Se eu quero o que tem em comum entre um conjunto que não acaba nunca e o conjunto que acaba, tem que ser um conjunto que acaba. Tem que ser uma parte pequena. Ô, okay? professor, pode falar aí, só confabulando aí, vamos supor. Tranquilo. Se N e B fossem igual e números naturais, então seria infinito, mas porém não seria finito, né? Porque ele estaria englobando tanto A como B, o número natural é completo, correto? Mesmo sendo infinito. Eu não entendi sua pergunta. Por N, né? Isso. Nesse caso que eu representei por N, porque a união entre A e B deu exatamente todos os números naturais. Não é isso? Não, eu quero falar assim, se A fosse igual a N e B igual a N, então automaticamente seria N também. Mesmo isso. Exatamente, os dois são infinitos, tanto a união, né? Vai ser, se os conjuntos são iguais, a união dá o próprio conjunto, né? Porque eu estou juntando uma coisa com outra coisa que é igual a ela mesma. Exatamente. E a mesma coisa em interseção, como você falou. Também é infinito. Opa, bem interseção a A. A interseção é o que tem em comum, mas eles são iguais.
Né? Se eu vou fazer tudo que tem em A, também tem em B. Então, a interseção é o próprio conjunto N. Ok, boa observação. Beleza? Tranquilo, gente. Então, vamos lá. Vamos tentar calcular aqui quem é a interseção, né? Quem seria a interseção? A interseção que tem em comum. Então, ó, daqui para cá não tem aqui, ó. Não tem. Joga isso fora. Daqui para cá tem, ó. Mas só vai do 6 ao 10, porque no 10 esse aqui para. Esse continua. Aqui teria 11, 12, mas não quero isso, porque tem que ser em comum. Ok? Então, quem é a interseção? A interseção é como o William está falando aí agora, ó, do 6 ao 10. 6, 7, 8, 9 e 10. Realmente está finito. Vamos ver mais um exemplo. Deixa eu ver. Vamos ver mais um exemplo. Eu coloquei 2 exemplos aqui parecidos com esse, né? Mais um, né? Exemplo. Ainda quero falar de uma coisa que é muito importante, gente. Acho que não vai dar tempo de fazer isso hoje. Qualquer coisa na quarta-feira eu falo. Ah, mas tem questão na lista sobre isso, né? Vamos lá. Vamos lá. Exemplo 4 é o seguinte. Vou deixar como exercício para vocês. Tenta fazer isso aqui, então. Para a gente não ficar preso nisso aqui. O conjunto A é o conjunto dos números naturais, tais que esse número é maior do que 2. E o B, ele é um número natural também, né? Tal que o x é menor que o 3. Vamos fazer isso, gente. Vamos fazer. Rapidinho, dá tempo. Eu quero natural maior que 2. Então, esse conjunto A, posso listar os elementos, né? 3, 4, 5, 6 e assim vai. Ok? Esse é o conjunto A. O conjunto B são os naturais menores do que 3. Então vai ser o quê? 1 e 2. Só. Quem é A união com B? Juntar tudo, né? Então fica 1, 2, 3 e assim vai. Ou seja, a união é o próprio natural. E aí o que Walter Ney respondeu ali, ó, foi a interseção, né? A interseção, ó, nesse conjunto e nesse não tem nada de comum. O que tem em A não tem em B, o que tem em B não tem em A. Eles estão assim, gente, ó. Aqui está o A, aqui está o B. A interseção é vazia, ó. Não tem nada em comum. A interseção vazia. Ou então você pode escrever assim, ó. Vou lembrar de novo, ó. A interseção B é igual a vazio. Jamais faça isso, tá? Jamais. Isso aqui tá errado. Beleza? Não faça isso. Terceira operação, gente, é uma operação muito importante. Perfeito, William, maravilha. É isso mesmo. É a diferença. Diferença. De novo, gente, ó, definição é fácil também. Definição. Sejam A e B conjuntos. Definimos a diferença entre A e B por deu bug aqui. Vou definir o conjunto de diferença assim, ó, A diferença B como sendo que todo x tal que o x pertence a A e o x não pertence a B. Ou seja, gente, são todos os elementos que só pertencem ao primeiro conjunto. Se eu mudasse, né? Vou colocar aqui uma observação, ó. Observação. Né? Note que
A unido a B é a mesma coisa, vou colocar aqui embaixo, né? A unido a B é a mesma coisa que B unido a A. Se você troca a ordem da união, não faz diferença alguma. A mesma coisa em interseção, ó. A interseção B é igual a B interseção A. Mas a diferença entre A e B é diferente da diferença entre B e A. Tá? Mesma coisa dos números, gente, ó. Se eu tenho 2 menos 3, isso não dá igual a 3 menos 2. Não dá. Esse dá menos 1 e esse aqui dá 1. Tá? Então a diferença, se você troca a ordem, isso muda tudo, tá? Muda completamente o sentido das coisas. Graficamente seria como, né? Graficamente seria o seguinte, ó. Você tem aqui o conjunto A, o conjunto B, tá? Você tem o A, tem o B. Onde estaria, né? Onde é que eu pinto aqui para ser o A menos B? Eu quero pintar o conjunto A menos B. Né? É tudo que está em A e não está em B. Isso, a parte da esquerda aqui, né? Perfeito, exatamente, ó. O William e o Walter Ney falaram aí, maravilha. É isso aqui, gente, ó. Tá? Eu tiro a partezinha do A, que também pertence ao B, tá? Esse seria o A menos B. Agora, de vermelho aqui, quem seria o B menos A? B menos A seria isso, né? Tá vendo que é diferente? Quando eu inverto, esse é o B menos A. Então, se você troca a ordem, gente, faz completa troca de tudo aí, né? É diferente. Tá? Então, os elementos ibéricos. Isso, perfeito. Exatamente. Tá, gente, vamos fazer aqui um exemplo, fazer a mesma coisa, né? Um exemplo bobinho, depois a gente faz um exemplo mais complicado. Exemplo 5. Vamos considerar o A igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos considerar o B por 1, 3, 5, 7, 9, 10. Quem seria A menos B? É o que tem em A e não tem em B. Tá? O 1 tem nos dois, não quero. O 2 só tem no A. Então ele entra aqui, ó. O 3 tem nos dois, não quero. O 4 só tem no A. Não quero. O 5 tem nos dois, não quero. O 7 também, não quero. Então entra o 6. Isso, 2, 4, 6. Se eu troco a ordem, gente, ó. Agora é só o que está em B, mas não está em A. Então a gente já viu aqui. Opa! Já vimos aqui o 1, o 3 e o 5, né? Sobraram 9, o 10, o 7 não, né? Porque o 7 está no A também. Só sobra o 9 e o 10, né? Beleza? Tranquilo. Maravilha aí. Pronto, gente. Então, com isso, falta só definir o que é complementar, mas antes de fazer isso, gente, eu vou mostrar um tipo de questão para você que é muito importante, né? Eu falei que desenho não prova nada. Tá? Então, a pergunta que surge é a seguinte: como mostrar que dois conjuntos são iguais?
Eu quero mostrar que um conjunto A é igual ao conjunto B. Então, eu coloco aqui, ó, em outras palavras, como provar... Não, vou colocar, nem colocar isso aqui, acho que vai ficar redundante. Eu vou colocar isso aqui, ó. Eu quero mostrar que o conjunto A é igual ao conjunto B. O que é que eu faço? Né? Vou colocar aqui, ó. Como proceder para mostrar que o conjunto A é igual ao conjunto B. Pergunta, né? Bom, gente, como a gente só tem 9 minutos, eu vou responder. O William falou A menos B igual a vazio. Se eles... eu posso fazer isso. Posso fazer a diferença e ver que eles são vazios. Mas observa uma coisa aqui, William. O que você falou está perfeitamente correto. Mas observa uma coisa aqui, ó. Eu quero mostrar... Deixa eu pegar um exemplo que eu coloquei aqui. Eu quero mostrar, por exemplo, William, o seguinte, né? Exemplo. Eu vou deixar um espaço aqui para eu explicar como é que a gente vai fazer, né? Então, vou colocar o exemplo aqui. Exemplo 6, né? Tá lá a questão, ó. Mostre que o conjunto A menos B interseção C é igual ao conjunto A interseção C menos o conjunto B interseção C. Né? Fazer a diferença, né? Isso menos isso, e mostrar que é vazio, é difícil, né? Não tem como fazer isso de maneira simples. Então, o que você falou está certo, William, mas nem sempre isso vai ajudar. Nem sempre isso vai ajudar. Então, gente, ó, vou responder, porque a gente tem pouco tempo, tá? Senão a gente discutiria mais sobre isso. Na próxima aula eu faço... Pode falar, Matheus. É só você dizer que a soma de A mais B é igual a A ou igual a B, não seria isso? Você fala união? A soma, você dizer que A mais B é igual a A ou A mais B é igual a B. Aí você prova que eles são iguais. Mas essa operação, ó, no caso A mais B, não existe entre conjuntos. Sim? Como é que eu somo dois conjuntos? Ah, entendi, a união. Entendeu? Por exemplo, se eu tenho um conjunto, isso seria a união, né? Ou se eu fizesse a interseção entre eles, e desse o próprio conjunto, né? Mas como é que eu faço a interseção entre isso e isso? É muito difícil, né? Então, gente, a maneira correta de proceder é a seguinte. Para você provar que um conjunto é igual a outro, né? Vou colocar assim, ó. Tome um elemento, tem que ser arbitrário, em A, e mostre que ele está em B. Depois, faça o inverso. Isto é, tome um elemento também arbitrário em B e mostre que ele está
em A. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Mostre que esse conjunto é igual a esse. Então, demonstração. Vamos provar. Como é que eu falei para vocês fazerem? Né? Porque, gente, lembra aí que eu falei isso na última aula, né? Falei isso na aula passada. Deixa eu só me certificar aqui, ó. Eu falei, né, que é aquela questão, né, da condição necessária e suficiente. Eu tenho o P somente se o Q, né? Ou seja, o P está contido em Q e o Q está contido em P. Quando um está contido no outro e o outro está contido em um, o que é que eu concluo? Que eles são iguais. É exatamente isso que eu quero fazer, gente. Ó. Observa aqui comigo. Eu quero mostrar que esse conjunto, ó, vou colocar assim, ó, a ideia, né? Tem que ser aqui em cima, né? Vou colocar aqui embaixo. A ideia é mostrar que o conjunto A está contido em B e que o conjunto B está contido em A. Né? Lembra que eu falei na aula passada, né? Reforçando, né? Quando A está contido em B e B está contido em A, eu tenho que o A é igual a B. Lembram disso, gente? Sejam sinceros aí. Todo mundo lembra? Sim? Maravilha, então. Então, quero provar as inclusões. Então, vamos provar a primeira inclusão. Vamos provar de branco, né? Temos aí 3 minutos, acho que dá tempo. Vamos tentar aqui. Se passar também 2 minutos, vocês me esperam um pouquinho aí. Vamos mostrar essa inclusão. Então, ó, seja X pertencente a A menos B, interseção C. Peguei um elemento nesse conjunto. Quero mostrar que ele está nesse conjunto. Tá? Então, gente, ó, é igual a lógica, igual que a gente estava fazendo em lógica. X pertence à interseção entre os dois. O que é que isso significa, gente? Então o quê? Se X pertence à interseção entre dois conjuntos, significa o quê? Pela definição. Que ele pertence aos dois conjuntos simultaneamente. Isso, então, X, vou colocar aqui, né? X pertence a A menos B, que é o primeiro, e X pertence a C. Né? Se eu tenho um conjunto, se eu tenho um elemento que pertence à interseção entre dois conjuntos, quer dizer que ele pertence a um e ao outro simultaneamente. Ok? Tranquilo até aqui, gente? Bem devagarzinho. Então, vamos lá. Ó, como X pertence à diferença entre A e B, temos o que, gente? Se X está na diferença entre A e B. X pertence a A. X pertence a A e X não pertence a B, né? Sim? Ok, Matheus? Ok, pessoal? Né? Acho que tá sim. Na diferença, né? Pela definição aqui, ó. Tá na diferença, ó. Então tá no primeiro e não tá no segundo. Ok? Então vamos voltar. Desta forma, ó. Desta forma, teremos. Ó. Gente, olha para cá. X está em A e também em C. Teremos o que, gente? Que X pertence a A interseção C. É como se fosse não, né? Aqui a gente está aplicando as regras de inferência para provar a validade de um argumento. Peguei esse argumento, quebrei ele em dois
quebrei esse em mais 2 e estou construindo o argumento de cá. Ó. É a mesma coisa. Tá? Então, se x está em C e x também está em A, eu já concluí daqui de cima, então ele está na interseção. Todo mundo concorda? Sim? Então vamos lá. Sim. Além disto, maravilha. Então, além disto, como x não pertence a B, o que a gente concluiu aqui, ó, x não pertence a B, teremos que x não pertence à interseção entre B e C. Né? Porque para ele pertencer à interseção, ele teria que pertencer aos dois. E ele já não pertence ao B. Né? Assim, ó, por isto, temos que... Ó, gente, a gente concluiu que o x pertence ao primeiro conjunto e x não pertence ao segundo conjunto. Teremos a conclusão, teremos que x pertence ao conjunto, né? A interseção B, a interseção C, menos B interseção C. Por isso, o que eu concluí? Que esse conjunto está contido, está dentro desse, porque eu peguei um elemento lá arbitrário e mostrei que está no outro. Por isso, A menos B interseção C, aqui está entre parênteses, está contido, ó, aqui é símbolo de estar contido, no conjunto A interseção C menos B interseção C. Então, eu mostrei que, pegando um elemento arbitrário nesse conjunto, ele obrigatoriamente pertencerá a esse conjunto. Me deem, gente, por favor, mais... Tranquilo, Vanderleia. Me deem, por favor, mais 2 minutos, gente. 2 minutinhos só. E aí eu concluo a aula. Vamos provar agora a inclusão contrária. Agora eu quero pegar um elemento nesse conjunto e mostrar que está nesse. Tá? Então, ó. Agora, seja x um elemento daqui, ó, A interseção C menos B interseção C. Então, gente, ó, se ele está na diferença, ele pertence ao primeiro conjunto e não pertence ao segundo conjunto. Como ele pertence à interseção C, ó, como x pertence a A interseção C, x pertence a A e x pertence a C. Está nos dois. A interseção está nos dois. Então, ó, também, ó, como x não pertence... Daqui a gente não consegue concluir nada, né? Porque ele não está... Aliás, não, a gente consegue sim. Como x não pertence a B interseção C, x e x, né? E x pertence a C, concluímos aqui, se ele não está na interseção pertencendo a um dos conjuntos, quer dizer que ele, temos que x não pertence a B. Perfeito, William. Maravilha, ele não pertence a B. Então, gente, eu tenho o quê? Eu concluí que o x pertence ao A, pertence ao C e não pertence ao B. É o que eu quero, ó. Tá? Ele pertence ao A e não pertence ao B e também pertence ao C. Logo, x pertence a A menos B, ele está em A, mas não está em B, interseção com C. Com isso, a gente conclui a prova. A gente provou que esses dois conjuntos são iguais. Por quê? Peguei o elemento de um, mostrei que estava no outro, peguei o elemento do outro, mostrei que estava no um.
Na próxima aula, que é na terça-feira, a gente vai fazer alguns exercícios da questão 10. Então, tentem fazer essa questão 10 da lista. Podem tentar mesmo, gente. Tentem fazer, porque vai cair na prova. Tá? Eu não falei sobre diagrama de Venn. Na próxima aula, eu começo falando um pouquinho. Essa 10, né, que você falou? Tem o que ela?